Olá, estamos dando continuidade ao quinto vídeo. Nós estamos estudando esse livro, O Impacto da Santidade. Ele é de Luciano Subirá e aqui a missão está num propósito de aprendermos sobre o impacto da santidade no nosso dia a dia. E vamos seguindo. O vídeo de hoje, ele traz o assunto santificação final. E aqui eu estou no finalzinho de tarde, tá um pouco de vento, bora ver se a gente consegue gravar que fique adequado. Então vamos lá. Nós, nos vídeos passados, só para fazer uma recapitulação, nós estudamos sobre santificação inicial e a santificação progressiva. E agora nós vamos falar da santificação final. Afinal, nós somos chamados para ser santo. E é um desafio, né? Porque o pecado, ele anda às portas. E o que nos faz a diferença da santificação é escolhermos ter atitudes que revelem que nós temos interesse na santificação. São escolhas. Então, a santificação final, ela diz o seguinte, para situar cronologicamente, aqui segundo o autor, podemos dizer que a santificação inicial é o resultado de termos nos encontrado com Cristo e a santificação progressiva é a preparação para a vinda de Cristo. Agora, a santificação final será alcançada na própria vinda de Cristo. A palavra de Deus revela um aspecto da redenção que só se completará no tempo do fim. E aqui a gente vai meditar em Romanos 8, 19 e 21. Veja lá. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, isso realmente é um desejo de Deus de que nós sejamos santificados e nós alcancemos a glória final, que é ter o mesmo corpo de Cristo glorificado, quando Jesus, ele foi glorificado. Então, quando ele ressuscitou. Então, a gente vai meditar, como é que é isso? Como é que o meu corpo vai ser glorificado? E como é que isso vai acontecer? O apóstolo chama de revelação dos filhos de Deus e liberdade da glória dos filhos de Deus. O que sucederá no fim, quando Jesus vier buscar os fiéis. Nesse tempo, a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. E o nosso corpo, por natureza, nós já somos corruptos. Isso quer dizer que hoje nós desfrutamos o quê? Apenas uma parte da salvação. Então, nosso espírito já foi regenerado. A nossa alma se encontra em um processo de restauração pela palavra de Deus. No entanto, o nosso corpo somente será definitiva e completamente transformado na vida de Jesus. O que faz a diferença é que a nossa alma dia a dia tenha que se alimentar da palavra. A palavra ela liberta, a palavra ela alimenta, a palavra ela exorta, a palavra ela edifica e a palavra ela nos protege e nos faz voltar para o caminho. Isso faz toda uma diferença porque ele fala que o nosso corpo ele será totalmente já na vinda de Cristo que será transformado. Porque quem vai fazer isso é o próprio Deus. Então a conclusão do processo de restauração da alma é a definitiva transformação do corpo. Chamamos de glorificação ou santificação final. E o autor ainda diz assim, é correto afirmar que aguardamos a redenção do nosso corpo, algo que ainda não consumou. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 8, 22 e 23. Ele fala, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, é o último passo, é o nosso corpo ser glorificado, né?
Porque a alma, ela é alimentada, o espírito está pronto, mas a alma, ela é alimentada pela palavra. E o corpo vai passar pelo processo de santificação final, que é a glorificação, que é um corpo igual àquele de Cristo, quando ele ressuscitou. Então, note que a inclinação dos desejos da carne não desapareceu após a experiência do novo nascimento. A carne continua sentindo, e tanto que ela milita contra o espírito. A nossa responsabilidade enquanto cristão é de refrear essa propensão que a carne nos dá, porque a gente quer dar resposta torta, a gente quer fazer o que vem no primeiro ímpeto, e aí ele fala que uma das coisas que nos vai moldar é o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Então, daí nós não podemos ir sendo santificados sem ter a ajuda do Espírito Santo de Deus para esse processo, até que chegue o dia da glorificação do nosso corpo. Ele fala que quando Caim ele errou, né? O autor traz esse exemplo aqui. Ele ainda assim ele foi advertido. Olha aqui em Gênesis 4:7, fala assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus falando para Caim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então ele diz que nós podemos dominar, sim, o desejo do nosso corpo, que nos leva à tendência realmente de pecar, né? Então a gente precisa alertar de toda tomada de atitude de que são pecados claros, que nós sabemos o que é um pecado. É o que nos afasta da graça de Deus, da comunhão de Deus. E aqui ele fala: a forma de manter o pecado do lado de fora da porta ainda é o domínio próprio. Então a gente precisa aprender sobre este fruto do Espírito, que é o domínio próprio, né? Aqui tem algumas coisas que nos faz pensar, por exemplo, uma mãe está gritando com o filho, alguém está dando uma resposta torta, mas se tocar o telefone, como é que a pessoa vai atender? Ela vai atender manso, ela vai atender com educação. Então significa que naquele momento ela pode sim controlar o ímpeto da carne, né? Então a maneira de lidar com o corpo é mantê-lo constantemente sobre rédea curta. E aí surge o questionamento: até quando travaremos tal batalha? Até quando isso vai? Né? Até a glorificação do corpo, até a santidade final. Então é até Jesus voltar ou o Senhor nos chamar primeiro, né? E aqui em Coríntios 15, no versículo 50 a 54, eu gostaria de ler, porque é bem interessante. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo que, mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então a gente entende que não dá para viver de qualquer maneira como cristão. É necessário que a gente preste atenção ao que está acontecendo, porque nós estamos sendo chamados para ser santos. E porque esse é o tempo de prestar atenção e voltar para o caminho e se dedicar e observar como está o nosso domínio próprio e observar o que temos que fazer para que nós possamos ajudar, que a nossa carne esteja sob o controle, o nosso ego esteja sob o controle do Espírito Santo.
Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Está em Filipenses 3, 20 e 21. Ele disse que nós vamos ter uma experiência gloriosa, assim como Jesus teve uma experiência gloriosa da transformação do seu corpo. E quando Jesus ele foi assunto ao céu, antes dele ir, que ele encontrou com os discípulos, veja, ele estava com o corpo glorificado, mas ele podia comer os alimentos, como fazia antes. Porém, o seu corpo estava além, muito além das limitações que ele tinha antes. Jesus, ele agora aparece e desaparece diante dos seus discípulos. Aí depois ele é assunto aos céus, e ele anula a lei da gravidade, né? Ele diz aqui, quando ele fala, apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então ele se mostrou num corpo totalmente, vamos dizer, poderoso, né? Totalmente diferente das limitações que um corpo tem. Então vamos ficar aqui, até aqui, e observar aqui em Apocalipse 21, 4, 5, que é para a gente meditar. Nesse tempo será enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Vale a pena entender sobre essa santificação final. Ficamos até aqui, vamos meditar nesses versículos e o quão importante vale a pena essa jornada, o processo do caminho, até nós buscarmos o alvo, que é a glorificação final. No próximo tema, a gente vai trabalhar com as terminologias, tá? Ficamos até aqui para que o vídeo não fique alto, não fique longo. A paz do Senhor.